Podcast Memorarte Talk Show, um bate-papo sobre arte, cultura e memória do Amazonas. Olá, ouvintes! Chegamos ao 4º episódio do podcast Memorarte, um projeto contemplado pelo edital Conexões Culturais de Manaus, edição emergencial Lei Aldir Blanc. Eu sou Alan Gomes, jornalista, cineasta e pesquisador de cinema, e aqui comigo nós temos a Dini. Se apresenta, Dini. Eu sou a Dini Queiroz, sou atriz, pesquisadora em artes cênicas, e hoje é o nosso último episódio dessa edição do Memorarte. Mas será que é o último mesmo? Talvez não seja, hein? Talvez tenham mais novidades aí. Vamos aguardar, é só acompanhar nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar de uma convidada bem especial para essa edição, para fechar, entre aspas, né? Como eu falei, a gente não sabe se vai fechar, mas pelo menos essa série de 4 episódios da Socorro Papola, conhecida como Papola, pedagoga, atriz, ativista, militante feminista. A Papola é tanta coisa, está envolvida em tantas frentes, né, Alan? Frentes de luta, bem importante. Conversar com ela, conhecer um pouco da trajetória da Papola foi muito significativo, porque eu acho que revela para a gente também todo um cenário da cidade de Manaus, de contextos, de luta política, de disputas, né? Pensar no que está em jogo. E nós conversamos desde o iniciozinho, lá na primeira peça que ela fez na escola, que eu acho que é um início também até emblemático, né? Onde ela pegou um papel ali, ela comenta isso sobre... Vamos deixar ela falar esse início, que eu acho que é interessante já para dar um horizonte de expectativas aí para os nossos ouvintes. Eu estudava na escola Fuete Paulo Mourão e uma professora adorava teatro, musical, e era dona de uma casa dos pássaros que tinha aqui na Matriz. E ela um dia apontou, você vai fazer uma apresentação. Né? E naquela época nós não tínhamos essa, né? E aí era uma musiquinha bem conhecida, que ela ensaiou com a gente, né? Aí escolheu, você vai fazer o pintor, você vai fazer a empregada, no caso eu, né? Porque aí aquela visão tinha uma cara de caboquinha, né? A outra clarinha, bonitinha, era a patroa, e o outro ali e era uma outra menina, teve que pintar de preto que era o trabalhador, né? Olha a cabeça. Né? E eu nem tinha noção dessas coisas. E nós cantamos a música, fizemos a apresentação no pátio da escola. Foi o meu primeiro contato, digamos assim, de uma forma indireta com a arte, né? E a primeira vez que eu entrei no teatro foi assistir um espetáculo debaixo do mosquiteiro, que era o Orlando Farias, que trabalhava nesse espetáculo, né? E foi a primeira vez. Daí eu entrei depois no grupo, namorei o Orlando Farias e entrei no grupo de teatro, né? E começamos a fazer. E o grupo, ele trabalhava muito teatro de rua, né? Muito teatro de rua. E foi o meu primeiro contato. Depois eu passei por várias companhias, né? Desde trabalhar com Chico Cardoso, com Luiz Vitale, enfim, né? Mas o meu primeiro diretor foi o Guto Rodrigues. Nisso foi casando a questão política, né? Luta pelo direito à meia passagem. Nós estávamos aqui na época que eu entro, está saindo da ditadura, né? Tá terminando, mas pessoas que são, digamos, mais antigas no movimento e que sofreram represário, foram presos, né? E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas antigas. Quando eu entrei no Partidão,
que viveram a ditadura mais forte, que foram perseguidas e tal, torturadas, aquela coisa toda. Talvez não tenha sido tão intenso, né, por conta de diversos fatores aqui, mas houve também perseguição, morte, né, e que está aí nos livros né, de história, que o pessoal hoje tem resgatado. Então, eu queria primeiro falar de como essa conversa ela foi surpreendente assim, em alguns pontos, porque acho que essa foi a primeira que a gente se deteve por mais tempo em aspectos políticos, né, do fazer artístico, da cena cultural. E a gente estava sempre conversando com a Papoula no dia da gravação sobre como a gente finge que não tem nada a ver, né? Só que tem tudo a ver. Então, muitas vezes, no caso da Papoula, ela começou ainda no final da ditadura a trabalhar, então ela já fala ali logo no começo, vários dos nomes da cena cultural de teatro daquele momento passaram por perseguições, por violações graves, e ainda assim foi uma geração bem aguerrida, né, que continuou lutando, continuou se manifestando, e fazendo sempre um contato entre as duas questões, né, entre a militância política e o fazer artístico, né? Então é bastante, como eu falei, enriquecedor assim, essa conversa com a Papoula, porque não apenas pelo esse aspecto prático, né, da militância política de fato, mas como isso vai reverberando em toda a carreira dela, né? Até os dias atuais, ela continua trabalhando nos dois campos, né? Ela até fala assim, minha atuação se desdobra em dois aspectos, né? A cultura e o feminismo. E isso rendeu bastante caldo, assim, a gente conversou bastante sobre esses dois aspectos. Olha só, né? É bem interessante tudo isso. E embora Socorro ela tenha pegado aí o finalzinho da ditadura, como ela mesma disse na entrevista, quase um momento ali de abertura política, né? Mas é interessante ver, né, como a arte e a militância elas vão caminhando juntas. E desde a militância estudantil, onde ela participa de diversas passeatas e lutas ali, disputas históricas, como a Batalha da Matriz, que ela bem exemplifica na nossa entrevista. Vamos soltar um trechinho dessa parte que eu acho que é bem importante aí para contextualizar todo esse momento aí histórico da nossa cidade. A gente estava lutando contra a ditadura ainda, né? Era lutando pela anistia geral e irrestrita, e eu acho que o movimento cultural nesse momento ele é bem politizado, né? Você tinha uma classe artística que tinha lado, que sabia o que queria, que estava comprometido com a luta, né, social, estava envolvida no partido ou não, mas estava envolvida na luta social, né? E nós tivemos vários momentos, né, nesse período de enfrentamento. Nós tivemos um enfrentamento aqui na Praça de São Sebastião, 28 de agosto, né, que era uma luta pela minha passagem, e a polícia cercou todo mundo, e era o final do governo Lindoso, né? E foi um corre-corre, os policiais atirando, nós entramos na igreja, sabe? Várias pessoas foram presas nesse dia, inclusive tinha uma menina que namorava com Jorge Tasso, chamada Socorro. O pessoal achava que era eu que tinha sido presa, né? Mas eu estava bem escondidinha. Foi um corre-corre, foi uma loucura, uma praça de batalha mesmo. Todo mundo correndo. Ainda bem que a Praça de São Sebastião tem várias ruas que, né, naquela época não tinha ido largo, e todo mundo saiu correndo. Pois é, Dini, e é assustador, assim, ouvir o que passou essa geração naquele momento, as perseguições, a violência, por coisas básicas, né? O direito de protestar, basicamente, assim. E
também mostra a potência da arte, né? Porque quando ela fala quando a gente ouve os relatos, né, sobre a censura, sobre como o teatro era perseguido, as manifestações culturais eram perseguidas, a gente percebe que o autoritarismo teme demais, né? Essa nossa potência, né, que é expressada em termos de arte e cultura. Não só Socorro, né, mas outras pessoas que a gente vira e mexe conversa citam alguns nomes assim que embora fossem indicados pela ditadura muitas vezes, essas pessoas elas de alguma forma, né, elas estavam ali apoiando as artes. Isso é uma relação dialética, eu diria, né, complexa. Mas além disso, né, a gente tem essa conversa com a Papoula e voltar a ouvir novamente para a gente gravar e tal, me fez perceber uma coisa. A gente já tinha comentado, né, como a gente tinha dificuldade de gravar com as mulheres e como, na verdade, gravar com as mulheres e procurar conversar com essas vozes femininas vai enriquecendo por conta da escassez de relatos de mulheres. Fez eu perceber agora como, nas falas da Papoula, como a gente tinha ali uma resistência feminina grande, né? Várias situações ela vai contando de que ela participava, mas também vai citando outras mulheres que participavam ali dos movimentos, do enfrentamento, como ela chama, e em geral a gente fica lembrando de militantes históricos e geralmente fala-se de homens, né, de líderes homens, ou então alguns desses militantes vão despontando para a política, então até hoje, e geralmente são homens, né? A gente não sabe, não lembra de nenhum, assim, não, com exceção acho que da Vanessa Graziotin, a gente não tem militantes femininas que adentraram carreira política, né? Que estavam participando ali daqueles momentos, final dos anos 70 e início dos anos 80. Então a gente percebe que existe realmente esse apagamento, né, da figura feminina nos espaços. E aí, mas falar com a Papoula é bom que elucida algumas coisas. Mas você citou também a questão do feminismo, que é muito caro na trajetória da Papoula, e é bem legal quando a gente descobre que quem apresentou isso para ela foi a Celda Valle, essa pesquisadora maravilhosa que nós temos e um grande nome aí, né, da pesquisa teatral, do cinema. A gente já vira e mexe comenta também sobre a Celda Valle. E foi através de uma revista, né, que a Celda mostrou para a Papoula que eu acho que tudo começou. Vamos ouvir esse trechinho? Na biblioteca pública tinha um cinema que era comandado pela Celda e o irmão dela, né, o Cine Tarumã. Isso antes do início do partido. E um dia a Celda chegou com um jornalzinho chamado Mulherio. Foi a Celda que me inicia no movimento feminista, né? E ela disse: olha, Papoula, ela tinha acabado de chegar de um encontro em São Paulo, né? Aquela coisa toda, e me deu aquele exemplar. E eu comecei a ler e fui me identificando e fui me envolvendo, né? A partir daí, depois, na fundação do partido, a professora Conceição Desi organiza um grupo de mulheres e a gente começa a discutir essa questão, né, das mulheres, feministas e tal, e eu vou me envolvendo, né? A gente começa, tem a professora Marlene Pardo, que hoje também não é, mas mora no Rio Grande do Sul, a Celda, enfim, a gente vai discutindo e eu vou me envolvendo, né? A professora Marilene Correia faz um encontro, ela era assistente social do SESI, faz um encontro de mulheres operárias no SESI, né? Eu participo e a gente vai se envolvendo, né? Aí vem a pastoral. Eu não era muito ligada à igreja, assim, de militância da igreja, mas a gente acabava se encontrando nesses encontros e me chamaram para participar de algumas atividades. Eu fui me envolvendo, fui estudando, fui lendo, fui conhecendo. Nós lutamos dentro do distrito por creche,
e foi uma assim, antes da Constituição garantir os 120 dias de licença maternidade, nós conseguimos aqui, né? Nós conseguimos aqui. Mas, como a gente já falou, tem uma correlação direta, né, entre o fazer artístico e a militância política. E a Papoula tem essa história com a FETAM, né, a Federação de Teatro do Amazonas. Me corrija se eu estiver errado nesse nome, pode ser que ela tenha... ou é da Amazônia, agora eu fiquei em dúvida. Enfim, ela tem ali, faz parte do grupo que reorganiza a Federação de Teatro, né? E ela comenta de como eles encontraram a federação numa situação bem delicada e como vai se reorganizando. E a FETAM, eu acho que eu vou até te jogar essa bola para te falar um pouco da FETAM, da importância da FETAM, né? Porque a gente conhece a FETAM às vezes de uma forma mais restrita, assim, que é quem organiza o Festival de Teatro, né, da Amazônia, que acontece em Manaus. Mas tem mais outras relações aí, né? É Federação de Teatro do Amazonas, Alan. Olha, eu fico pensando nessa trajetória de federação que nós temos na nossa cidade, porque nós tivemos já algumas tentativas anteriores, que a Socorro também menciona, como a FITAM, a Federação Independente de Teatro Amador, se eu não estou enganada agora. Tiveram outras associações, outras federações, mas nenhuma com o caráter da FETAM e com a importância que a FETAM conseguiu atingir de alguma forma. E o nome da Socorro é bem forte nessa estrutura toda, né? Ela e o Nonato tiveram papéis importantes e tantos outros nomes que passaram pela federação também. Mas a Socorro, ela entra ali no momento de reorganização dessa federação. Essa reorganização teve um custo financeiro, um custo humano também, né, de pessoas que pudessem estar ali envolvidas. A gente sabe que não é fácil também misturar um pouco a parte burocrática e a parte artística, mas é legal da gente entender qual era o primeiro papel da FETAM lá atrás, né, quando foi pensado por essas pessoas, de ser uma Pan-Amazônia, né, de pensar em ter uma relação mais direta com os países vizinhos, com os territórios, de fazer de fato uma conexão, um intercâmbio. E isso agora eu acho que está sendo retomado por outras iniciativas que estão acontecendo, né? A gente teve o PAN, feito pelos meninos no início do ano, na relação com a pandemia, convidando espetáculos de outras regiões do país, né, da região norte, de outros estados do norte. E a Socorro menciona, né, sobre convidar artistas e grupos da Colômbia, enfim, de outros, ampliar o diálogo, né? Perfeito, Dini. E sabe o que tem mais, assim? Me remeteu a uma fala da conversa que a gente teve com a Graciane. A Graciane falou de como os festivais são importantes para fomentar a produção também, né? Porque as pessoas que estão envolvidas no fazer artístico, às vezes se sentem mais estimuladas a produzir quando sabem que tem uma janela para escoar, né? E essa fala da Papoula já me remete diretamente a isso, né? Como essa reorganização da FETAM, ela ficou muito marcada pela criação do festival de teatro aí. E essa ideia de como eles essa forma que eles idealizavam o festival naquele início é muito significativo também, né? Porque vira um símbolo, né? Vira um símbolo do que essa turma está pensando, como eles enxergam ali a construção artística desse momento. E isso acontece ali entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000 e pega toda uma geração mais jovem, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com cinema, ali por 2005, eu lembro como eu ficava na expectativa, já esperando o festival de teatro, porque eu sabia que era um momento ali que eu ia ver um volume de produções enorme, né, do teatro local, ia ter contato com o trabalho de muitos atores e atrizes, né, ver novas encenações e como essa vitrine também poderia interferir, dialogar diretamente com o meu trabalho. Eu não sei hoje, porque eu acabei, né, já tem um tempo que eu
tô morando fora de Manaus e antes disso mesmo eu não estava mais conseguindo acompanhar. Mas eu não sei se ainda tem esse mesmo impacto de mobilização. Mas, se eu não me engano, ainda ali nessa época de 2005, ainda havia essa integração com os outros estados da Amazônia. Não lembro se tinha integração com outros países. Mas eu lembro de ter visto espetáculos maravilhosos do Pará, de Rondônia, inclusive de artistas que até hoje eu acompanho, né? E esse impacto assim dessa circulação entre as pessoas, entre os estados, entre as produções desses estados, fazia uma diferença para aquela geração ali que estava fazendo teatro naquele começo e, consequentemente, também com essas outras vertentes artísticas, né? Eu fazendo cinema já também já começava ali a fazer essas conexões e ia construindo pontes com a galera, e isso sempre me marcou, né? Eu fico pensando que o teatro sempre foi uma luta de vários grupos. Quando eu penso ali na década de 80, até mesmo antes, existia uma vontade muito grande de se ter uma escola, uma universidade de artes, né, de teatro, que tivesse o teatro. O teatro é a última linguagem aí que vai aparecer na cidade de uma forma mais sistematizada, digamos assim. E a própria geração oitentista vai estar envolvida aí com festivais de música, né, com a criação, com uma profusão de músicas autorais também dos nossos artistas aí começando a circular, né, a fazer o seu trabalho mais autoral. E eu fico lembrando também daquele livro chamado Arte e Delírio, que eu acho que é um livro que representa muito bem essa fase, Alan, que ele é composto por 5 ensaios, do Dori Carvalho, do Narciso Lobo, enfim, tem do Aldísio Filgueiras, tem alguns nomes ali bem interessantes que cada um vai falar, o Bosco Ladislau, cada um vai fazer um ensaio sobre a sua linguagem, né, sobre a sua verve artística, digamos assim. Embora essas pessoas transitem muito. E o Dori Carvalho, que faz um ensaio nesse livro, ele faz uma reflexão sobre o teatro da época. E aí, pela reflexão dele, é bem interessante ver também como o movimento se dava. Ele fala sobre os grupos, sobre essa inconstância dos grupos, né, que faziam um trabalho, aí depois de um tempo já assumia aquele grupo, eles não conseguiam se manter. Lembrando sempre que se trata de uma atividade amadora, onde outras prioridades estão em jogo, né? E o teatro, como ganha-pão, ele acaba não tendo como ser um meio, de fato, de sustento desses artistas. E aí você fala acho também que o festival ele teve um papel super importante para todos nós artistas. Falo por mim também, que me apresentei algumas vezes no festival. E, inclusive, a minha primeira apresentação, digamos assim, no Teatro Amazonas foi no Festival de Teatro da Amazônia. Se eu não me engano, foi no ano de 2009. Eu não lembro exatamente qual a edição, mas foi com o espetáculo infantil Bandeira de São João, pela Companhia de Teatro Metamorfose. E eu lembro da sensação e do frio na barriga que era encontrar vários artistas. E com o passar dos anos, né, a gente sempre via circular, ia prestigiar, mas de alguma forma também era um ambiente um pouco nocivo no sentido de que a gente via que tinha uma competição ali, principalmente quando envolve premiação, quando envolve troféu. Era uma espécie de glamour da Varelândia ali que se tentava instaurar no festival. Mas eu acho que teve um papel pedagógico importante, sim, diversas ações, oficinas, trocas, debates, os debates sempre muito acalorados. Sempre tem história boa aí desses debates do festival. Mas atualmente eu acho que o formato ele foi mudando com o tempo também devido a essa constatação mesmo de que o festival, por exemplo, deixou de ser premiativo já faz um tempo. Depois virou uma mostra, depois voltou com o festival. Eu acho que a FETAM aí está no momento de reestruturação, atualmente com a presidência do Madison, com a Ana Oliveira de vice, né? E é uma diretoria jovem de uma outra geração, digamos assim, né? Vem com outro fôlego. E eu acho que tem tudo para criar novas frentes, novos formatos para o festival, atualizar o festival e eu acho que recuperar também esse diálogo que faltou durante um tempo, né? O diálogo com a sociedade,
não só com Manaus, com a região mais central. Acho que sempre teve um pouco ficou um pouco circunscrito ali ao redor do Teatro Amazonas, né? Sendo que a gente tem muitos outros grupos, muitas outras cenas a ser explorada aí pela cidade. E já que a Federação de Teatro do Amazonas, eu acho que o interior também não pode ficar de fora. Eu acho que é o grande desafio nosso, me coloco também, né, enquanto artista, ampliar essas frentes. Olha, agora eu não queria nem falar, eu queria começar a aplaudir. Você fez uma colocação extremamente pertinente, assim, essa questão da descentralização é um calcanhar de Aquiles de todas as linguagens artísticas e de vários das nossas reflexões que a gente tem aí sobre produção cultural como um todo, né? Essa nossa incapacidade de circular pelo interior, de integrar o restante do estado do Amazonas, não é só uma questão do teatro, acho que é uma questão que perpassa por vários e outros campos, não só também na arte, né? A gente, às vezes, no máximo, fica limitado a ir até Manacapuru, Itacoatiara, que são cidades aqui um pouco mais próximas, ali da região metropolitana, então mais populosas. Fora o Parintins, que é um polo cultural por si só, mas também a gente tem pouco, para além do Boi-Bumbá, tem pouco intercâmbio, né, com essa cidade. Então, eu acho que você ter falado sobre isso é extremamente pertinente, tem tudo a ver com o tema que a gente está discutindo, sobre política, sobre cultura, enfim. Mas é isso, né, Dini? Acho que das entrevistas que a gente gravou para esse primeiro momento, para essa nossa primeira temporada, que a gente acabou apresentando aqui como esse talk show, agora, inicialmente, a da Papoula acabou sendo mais surpreendente porque ficou fortemente mesclada nessa questão da arte e da política, né? Não era algo que eu tivesse consciência já, né? Eu conhecia um pouco da trajetória da Papoula meio à distância, assim, mas conversar com ela realmente foi um pouco mais surpreendente. Ouvir dela algum desses relatos e tudo mais, né? E, infelizmente, estamos chegando ao final, né? Não sei como me despedir. Olha, Dini, eu queria comentar contigo e com o público, assim, que foi extremamente desafiador fazer esse podcast. É uma coisa que mexeu muito comigo, assim, várias questões. E eu fico muito preocupado, aliás, eu fiquei, né, ao longo desse momento, desde das etapas de gravação, edição, enfim, muito preocupado com a qualidade do que a gente estava levando para a turma, né? E como eu comentei antes, a gente não vai ter o feedback, né? Porque a gente tá num cronograma meio atropelado, então a gente não sabe se a galera tá gostando, o que tá achando. Então fica aqui, né, a minha consideração sobre pedir desculpa da galera por qualquer erro, qualquer comentário meio fora da caixinha que a gente tenha feito, sei lá. Agradecer quem acompanhou, quem ouviu esses primeiros 4. E também, né, queria falar que não acaba aqui. A gente vai continuar com o projeto, com o podcast Memorarte. Vai se desdobrar em algumas outras coisas. A gente não sabe ainda exatamente o que vai poder apresentar para vocês. Mas com certeza o projeto continua. É isso que eu queria dizer. E eu queria também pedir para todo mundo, né, seguir a gente nas redes sociais. Memorarte.am no Instagram, Memorarte.am no Facebook. A gente também está no YouTube, SoundCloud, em breve no Spotify. E se vocês seguirem as nossas redes sociais, vão saber que a gente está se desdobrando, se ramificando em muitas outras coisas aí. Espero que todo mundo possa fortalecer a gente, dar o like, compartilhar, falar para todo mundo, enfim, e depois mandar sugestão de pauta, né? Porque a gente também quer montar mais coisas, inclusive não só no formato de entrevista. Se tiverem tempo aí pra gente fazer, se tiver tempo a gente faz em outros formatos também. Isso mesmo, Alan. Eu acho que o projeto não acaba aqui. Acho não, né? A galera pode acompanhar. Sei que todo mundo ficou muito curioso, com certeza, com essas entrevistas, tanto com o que a gente falou hoje sobre a Papoula, quanto as outras pessoas que nós entrevistamos aí ao longo desses 4 episódios.
E essas entrevistas elas vão vir a público, não se preocupem. Esse vai ser o nosso início de 2021, né? O projeto do primeiro bimestre. Lançar esses 4 episódios, 2 entrevistados, né? Episódios narrados em outro formato. E além de uma entrevista bônus com nada mais, nada menos que Ottoni Mesquita. E olha quanta história do Ottoni, hein? O Alan vai concordar comigo que acho que foi mais de 1 hora de conversa, né, Alan? Acho que foi bem mais, acho que foi 1h30 talvez de conversa. E com o Ottoni foi bem legal que a gente foi e voltou em diversos assuntos mesmo, campo cultural, social, político. Ele também tem uma trajetória riquíssima nas artes. E, nossa, agora chegou a hora de se despedir, mas eu acho que não é uma despedida, eu acho que é um até breve. Então, dizer para vocês que a gente se reencontra aqui em 2021. Nos acompanhe nas redes sociais para saber exatamente quando serão lançados os episódios, mais detalhes do que vai ter cada episódio. E queria agradecer a todas as pessoas e colaboradores, né, que estiveram conosco durante as entrevistas também, não só e também aos entrevistados, mas as pessoas que estiveram por detrás também, a galera que nos ajudou com os espaços. A gente sabe que é uma produção, desde agendar, né, com as pessoas, encontrá-las e tudo mais. Realmente foi um grande desafio e para mim foi super enriquecedor. Eu nunca tinha feito nada em formato de podcast. Confesso que adorei a parceria com o Alan, aprendi muito também. E a gente se vê aí em breve. E, por favor, mandem seus comentários assim que ouvirem o primeiro podcast. A gente já quer saber aí, de alguma forma, o feedback de vocês, por mais que, né, como o Alan falou, não seja exatamente seguido, mas, por favor, comentem, porque assim a gente pode melhorar cada vez mais. Um beijo para vocês. E é isso. Acabou que o que vocês tiveram agora foi um aperitivo do que tá vindo aí. Bem mais por aí. Queria agradecer a parceria com a Dini, queria agradecer todo mundo que recebeu a gente, as pessoas que colaboraram. A gente tem nós dois aqui à frente, né, nas nossas vozes, mas tem muita gente aí que tá junto, né? A gente faz a ficha técnica aqui ao final do programa todo dia, vocês estão por dentro de que tem mais gente fazendo. Mas tem gente que a gente acaba não citando, por N motivos, a gente esquece, enfim. E fazer esse projeto é isso. É um aprendizado também o tempo todo. É um aprendizado tanto nas conversas que a gente tem, quanto no próprio desenvolvimento do projeto, né? Fico feliz da gente ter conseguido chegar aqui ao final. Espero realmente que vocês gostem do que a gente está apresentando e eu espero muito, de verdade, o feedback de todo mundo aí nas redes sociais. Pode chamar também a gente nas nossas redes pessoais, né? Mas de preferência nas redes do Memorarte. Vamos engajar lá, galera, por favor. E então na expectativa para esse nosso material bônus aí com a Ottoni Mesquita, que no final das contas acaba sendo meio que um padrinho espiritual aqui da gente. A nossa entrevista foi 2 horas de conversa, gravados eu acho que foi talvez um pouco menos, mas a gente passou bastante tempo lá com ele. E ele citou muita gente que ficou aqui no nosso radar, que a gente em breve estará procurando. E espero que vocês gostem. E é isso. Fiquem com essa produção inicial, mas vai ter mais Memorarte em 2021. Tchau, tchau. Este podcast é uma realização do CPA, Centro Popular do Audiovisual, e do projeto Teatro na Rede. O Memorarte é feito por Alan Gomes e Dini Queiroz na pesquisa, entrevistas, apresentação e roteiro. Luiz Almeida na identidade visual, Thaísa Castro nas redes sociais, Rafael Garcês na edição de som e eu, Ellen Didjá, nas vinhetas. Este episódio contou com a colaboração de Maíra Dessana, Carbajal Gomes e Bar Caldeira, aos quais agradecemos o apoio. O podcast Memorarte foi contemplado com o Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020, Lei Aldir Blanc.